Enfim, continua a corrida junto ao Congresso Nacional para demonstrar a responsabilidade de Flávio Dino e de Lula em relação aos atos do dia 8 de janeiro, com direito à aposta e aposta alta, cargo de senador da República. 2 senadores da República fizeram uma aposta. Se um provar que Lula tinha vínculo com os atos do dia 8 de janeiro, o outro renuncia. Se não, quem vai renunciar é quem não conseguiu provar. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui para vocês, mas eu sei que a coisa está ficando cada vez mais feia. Também eu vou trazer aqui para vocês um ponto crucial da fala de Dino, que está sendo desmentida tanto pelo deputado Kim Kataguiri como por vários outros deputados, e agora a imprensa já vem falando que Dino mentiu lá na CCJ ao fazer o depoimento, dizendo que nunca tinha sido informado sobre os ataques do dia 8 de janeiro. Muita coisa ainda vai acontecer. Essa novela da vida real que é a política brasileira está tendo novos desdobramentos, e você pode ter certeza que a coisa não está boa para o lado do Lula e para o lado do Dino também, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e a gente vai trazer um pouquinho mais desse entendimento aqui para vocês, tá bom? Vem comigo, vamos assistir aqui um trecho de uma aposta que foi realizada entre o senador Cajuru e o Marcos Duval. E você vai entender qual é o teor dessa aposta. Vem comigo, lembrando a você que se não for inscrito no canal, inscreva-se. Pessoal, o senador Marcos Duval fez essa postagem aqui. Urgente, Cajuru irá perder o seu mandato de senador no início da CPMI. Assista o vídeo e entenda a razão. E aqui ele postou um vídeo de uma aposta sobre a prova ou não de que Lula participou nos atos do dia 8 de janeiro. Assiste aqui comigo. Vou fazer um desafio aqui, eu amo desafios. Se o senhor provar que o presidente Lula sabia de tudo, eu renuncio o meu mandato. O senhor renuncia o seu se o senhor não provar? Anuncio e tenho na pauta projeto de lei número 5.385 de 2019 do deputado. Como vocês puderam perceber, a aposta está feita. Se Marcos Duval prova, Cajuru perde o seu mandato. Se não prova, o Marcos Duval perde o seu mandato. O difícil é apostar e acreditar em aposta feita por político, né? Que vão perder mandato, que vão deixar mandato, a gente duvida muito bem. Mas a conotação disso é importante, eu achei muito interessante. Vislumbre o porquê. Cajuru se elegeu com a bandeira bolsonarista. Cajuru era um ferrenho crítico do Lula e hoje se propõe a perder o mandato defendendo o Lula. O que mudou nessa história? Que vergonha que Cajuru está trazendo para os seus eleitores. Eu tenho certeza que os eleitores do meu Goiás têm vergonha de ver uma postura como essa em defesa de Lula. Mas tudo bem, cada um tem sua convicção. Vendo o desmonte que está sendo feito no Brasil, com essas decisões absurdas de Lula, é complicado a gente entender o lado do Cajuru. O deputado Carlos Jordi, ele fez uma postagem que tem ainda a ver com a discussão aqui do Cajuru e do Marcos Duval, porque está relacionada e vinculada ao Flávio Dino. Flávio Dino foi à CCJ. Lá na CCJ, o Flávio Dino falou que nunca existiu nenhum memorando, nenhuma carta, nem da ABIN, nem da Polícia Federal, nada disso, que nada vincula de que ele sabia dos ataques a Brasília. O deputado federal Carlos Jordi, que é do Rio de Janeiro, ele postou isso aqui. O ofício da PF alertou Dino sobre os ataques aos 3 poderes, matéria do CNN, que está discutindo isso, inclusive com comentaristas da CNN dizendo que Flávio Dino mentiu. Aí o Carlos Jordi escreveu aqui: dinossauro, tem mais gente mentindo aqui. Vai processar a CNN também? Por que ele escreveu isso? Porque Flávio Dino ameaçou processar todo aquele que falar que Flávio Dino tinha alguma responsabilidade ou algum vínculo com os atos do dia 8 de janeiro. Quando o Flávio Dino foi no Complexo da Maré, alguns deputados fizeram críticas, dizendo que não poderia ir lá, que ele estava sem escolta policial,
que ele não poderia adentrar lá sem diálogo com o tráfico o crime organizado, com o tráfico, mas mesmo assim, apesar dos questionamentos, Dino processou esses deputados sob o argumento de que eles estão sendo racistas contra os moradores da favela da Maré. O grande ponto aqui que a gente leva em discussão é que muito foi debatido sobre esse assunto. Um ponto foi que Flávio Dino realmente não estava sozinho. Isso aí, ele tinha uma guarda ali com ele, mas insuficiente para adentrar na favela da Maré. Então, essa é uma das críticas que é feita a Flávio Dino. Outra crítica que é feita também em relação a ele saber dos atos, e tem provas, tem documentação. Tanto é que o deputado federal Kim Kataguiri fez uma entrevista na Jovem Pan, onde ele fala cabalmente e verbalmente aqui que tem todas as provas necessárias para incriminar Flávio Dino. Assiste esse vídeo aqui comigo. Tem um documento importante para apresentar aqui para a gente, que atesta que o ministro Flávio Dino já tinha conhecimento, é isso, sobre o dia 8 de janeiro? Exatamente, eu trouxe aqui para vocês com exclusividade, estou aqui inclusive em mãos, mas também enviei digitalmente aí para vocês, um documento que prova que o ministro Flávio Dino mentiu. Não só ele recebeu um relatório da ABIN, como ele recebeu um relatório do próprio delegado-geral do seu ministério, o Ministério da Justiça, avisando que, e aqui eu vou ler o que está no relatório, né? Foi constatado aí pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. E um outro ponto também colocado pela polícia é de que há intensa movimentação em todo o país com o objetivo de se reunir na capital federal grande quantidade de manifestantes que, dentre outras ações, teriam a intenção de tomar o poder. Ou seja, o ministro sabia e mentiu que não sabia. E mais do que isso, logo depois de receber esse ofício do delegado do geral, né, do Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino enviou um ofício para o governador do GDF, o Ibanez, pedindo apenas que fosse bloqueada a rodoviária. E o governador bloqueou a rodoviária. Mas, para além disso, ressalta outra coisa. Olha, isso é um ofício do ministro Flávio Dino para o governador do Distrito Federal. De que data isso, Kim? Isso no próprio dia 7, um dia antes de acontecer os ataques. Reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. Ou seja, o ministro Flávio Dino, primeiro, mentiu, dizendo que não sabia. Ele recebeu um relatório não só da BIM, mas do próprio ministério dele, né? Escondeu essa informação do governador do Distrito Federal, porque ele foi muito mais leve nas palavras no ofício ao governador do Distrito Federal do que ele recebeu do delegado-geral, mandou fechar a rodoviária, o governo do Distrito Federal fechou e ele disse para o GDF ficar despreocupado que as forças federais já estavam atentas e prontas para agir, mas não agiram, ou seja, houve uma omissão criminosa do ponto de vista de crime de responsabilidade por parte do ministro da Justiça. E hoje eu dou aqui com exclusividade para vocês, vou apresentar a denúncia por crime de responsabilidade contra o ministro Flávio Dino, não só por ele ter mentido numa audiência na Câmara dos Deputados, mas por ele ter sido negligente em relação aos ataques, dizendo para o governo do Distrito Federal que as forças federais estavam monitorando e que estava tudo sob controle, quando na realidade não empregou essas forças federais para defender os três poderes. Kim, vamos deixar claro aqui que o ministro Flávio Dino negou ter recebido um informe da Agência Brasileira de Informações sobre as movimentações pro ato e minimizou também as acusações de uma suposta omissão, bem isso que o deputado federal Kim Kataguiri disse aqui. A gente confere o que disse o ministro. Em relação ao deputado André,
Deputado, o senhor narrou fatos pretéritos ao tempo que eu não era ministro da Justiça. E o senhor me cobra uma investigação que o senhor devia perguntar para o seu comandante, líder Jair Bolsonaro, por que ele não levou adiante. Porque em 2019, ele era o presidente da República. Em 2020, ele era o presidente da República. Em 2021, ele era o presidente da República. Em 2022, era ele o presidente da República. Então, eu não quero crer que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam esta canalice da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova. Zero. São fantasias. Muito bem.